Salmo de número 3, orando por proteção. Vamos ler, eu vou ler a palavra de Deus aqui, que diz assim: Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a termos a compreensão correta desse texto. Aplica em nossos corações para entendermos que podemos e devemos sempre pedir a proteção do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente entender um pouco esse texto, né, acho que tem um versículo aí que talvez você leu e ficou meio curioso, a gente já vai chegar nesse texto aí, nesse versículo, mas para que a gente possa entender esse versículo, a gente precisa entender todo o contexto, tá bom? Primeiro, que devemos entender que o Salmo de 1 a 3, eles devem ser lidos praticamente sempre juntos. Para você poder entender o Salmo 3, você precisa entender o Salmo 1 e o Salmo 2, que já foi estudado aqui, que fala sobre a diferença entre o ímpio e o justo, o Salmo 1, e o Salmo 2, sobre a submissão ao rei. O Salmo 3, então, ele junto a esses dois salmos, eles são praticamente a essência de todo o restante dos salmos, de todo o restante do saltério. Então, esses três salmos, eles introduzem todo o restante dos salmos. Esse salmo, ele é declarado como o Salmo de Davi, e é o primeiro salmo que nós encontramos aqui, que tem um título. Então, na sua Bíblia, provavelmente ali, ele tem um título, que está ali em negrito antes de começar, né? O que está escrito ali? Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Esse título, ele está no original. Então é diferente, por exemplo, quando você pega lá em Romanos, em outros livros, que tem um título que foi o tradutor, aquele que fez essa versão da Bíblia, que colocou. Esse título aqui, ele é quem escreveu o saltério, quem escreveu o salmo, ele colocou ali, colocou esse registro, ou quem compilou esse salmo, que colocou esse registro. E esse registro aqui, esse tema, né, essa introdução, ela é importante para que a gente possa entender. Primeiro, quem escreveu foi Davi, então por isso que é bem claro aqui que é Davi. E segundo, qual a situação que Davi estava passando quando escreveu esse salmo. E a situação que Davi estava passando, ela é essencial para a gente poder entender, que é quando ele fugiu do seu filho Absalão. Quando que isso aconteceu? Quando que Davi fugiu do seu filho Absalão? Isso está lá registrado, não sei se você já leu, está lá em 2 Samuel de 15 a 18. 2 Samuel de 15 a 18. A gente leu no início do culto o 2 Samuel 22, que é praticamente a conclusão final, quando tudo se resolve, que Davi ora, dizendo que o Senhor é o seu escudo. Ele também ora que o Senhor arrebenta, né, vinga os seus inimigos. Então, o 2 Samuel 22, ele é praticamente o mesmo escrito daqui do Salmo 3.
Então, praticamente são os mesmos salmos. O 2 Samuel 22, ele provavelmente foi quando ele também escreveu esse salmo de número 3. Também o 2 Samuel 22 também é um salmo, né? Também é um cântico. O que acontece então? Quem era esse filho de Davi? Esse filho de Davi é um filho bem, né, um filho que ninguém desejaria ter um filho como esse. Primeira coisa que ele faz, ele conspira com o seu pai, conspira contra o seu pai, contra o rei Davi, para tirar Davi do trono. A gente tem que lembrar que todo aquele que se tornava rei de Israel era ungido de Deus. O que Davi fez com Saul? Davi teve a oportunidade de matar Saul? Teve. Ele poderia matar Saul a todo tempo? Poderia. Mas ele não conspirou contra Saul porque ele dizia: ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Absalão deveria ter essa mesma atitude. Ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Mas o que Absalão faz? Primeira coisa que Absalão faz, ele vai na porta da cidade de Jerusalém, na entrada da cidade de Jerusalém, e fica ali simplesmente esperando as pessoas entrarem. Aliás, acho que era na porta ali do palácio ou da Jerusalém, não me lembro muito bem. Mas ele fica ali na porta. E quando as pessoas entravam em busca de Davi para resolver o seu problema pessoal, muitos ali não conseguiam ser atendidos, porque Davi não conseguia julgar todas as pessoas. Então o que Absalão fazia? Ele ficava ali, naquela porta, e começava a escutar as pessoas. Me diga aí qual é o seu problema. Aí a pessoa vinha e falava: meu problema é esse, esse, esse. E aí Absalão respondia assim: como seria bom se nós tivéssemos um juiz mais justo do que Davi para julgar os problemas das pessoas. Mas infelizmente nós não temos uma pessoa tão justa assim. E algumas vezes ele ia lá e julgava o caso da pessoa. E aí com isso as pessoas começavam a olhar para Absalão e falar: Absalão é mais justo do que o rei Davi. Depois de um tempo, depois que Absalão começou a ganhar poder, ele simplesmente resolveu tomar o trono. Ele disse: eu vou tomar o trono do meu pai, eu vou guerrear contra o meu pai e vou tomar o trono dele. Mas isso acontece quando Davi escuta que Absalão estava conspirando contra ele. O que Davi faz? Guerreia contra seu filho? Não. Davi, ele foge de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém e diz: se Deus quiser colocar o meu filho no trono, que ele coloque. Mas eu não vou guerrear contra o meu próprio filho. Davi, então, ele simplesmente sai de Jerusalém com todo o seu exército. Eles saem ali tristes, lamentando, as pessoas ali de Jerusalém sem entender por que tudo estava acontecendo. E durante esse tempo em que ele saiu de Jerusalém, Absalão persegue Davi durante todo esse tempo, procurando saber aonde estava Davi para simplesmente matar Davi. Então surge uma guerra. Depois dessa guerra, Absalão simplesmente morre quando ele estava sendo perseguido. A sua cabeça é enroscada em uma árvore e ele simplesmente morre enroscado numa árvore. Depois chega um soldado e mata ali Absalão de uma forma tão ridícula, de uma forma tão terrível. E enquanto Davi, então, era perseguido pelo seu próprio filho, enquanto seu filho estava perseguindo Davi antes da sua morte, é quando Davi ele escreve esse salmo. É quando Davi ele se levanta então e ele clama ao Senhor. Provavelmente Davi ele dormiu em cidades que o hospedaram, mas sempre fugindo do seu filho Absalão, da mesma forma como ele fugiu de Saul. Davi estava bem acostumado a se esconder, bem acostumado a fugir, e ele mesmo assim, só que dessa forma pior ainda, porque
Uma coisa é você fugir de Saul, que é o rei. Outra coisa é você fugir do seu próprio filho, que se levantou contra como seu inimigo. Então, a primeira coisa que Davi faz nesse salmo é mostrar, então, qual a realidade, o que estava acontecendo na sua vida. A gente tem que lembrar que lá no Salmo de número 2, ele encerra ali no versículo 12, dizendo assim: beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, por um instante acende-se a sua ira, pois um instante acende sua ira. Então Davi está colocando a mesma ideia aqui. Olha, os inimigos se levantam, meus inimigos se levantam contra mim, que sou ungido de Deus, e o que eu devo fazer contra isso? Que é o que ele vai então responder, o que o rei, o que esse ungido de Deus deve responder quando os inimigos o perseguem. Então, primeiramente, ele diz, versículo 1 e 2, Senhor, muitos são meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Então, quando Davi foge de Jerusalém, chegando ali em outras cidades, as pessoas começavam a caçoar de Davi. Ele está fugindo do seu próprio filho. Ele nunca vai ser salvo por Deus. E a ideia de salvação aqui não é a salvação, Deus nunca o salvará no sentido de salvação eterna, né, que a gente entende. Mas salvação aqui é livramento da morte. Deus nunca o vai livrar. Logo, logo ele vai perecer. É bem interessante que lá em 2 Samuel também, chega uma parte nesse intervalo aí, enquanto Davi ele fugia de Jerusalém, enquanto ele estava chegando em Baurim, uma cidade de Baurim, um homem chamado Simei, não sei se vocês já viram essa história, ele começa a caminhar, o exército estava caminhando num vale, e esse homem começa a caminhar por cima desse vale, ali na montanha, começa a jogar pedra em Davi, começa a jogar pedra no exército de Davi, e começa a gritar, sai daqui, seu bandido, seu assassino. Este homem, chamado Simei, era um descendente de Saul, um dos descendentes de Saul, estava tentando vingar ali, se não me engano, o seu avô, alguma coisa assim, ou um dos descendentes ali de Saul. Ele começa a gritar e berrar e jogar ali pedra no exército, e Davi faz o quê? Mata esse opositor? Não, Davi simplesmente continua caminhando e diz, não vamos matar, porque aquele homem tem razão. De fato, eu sou um bandido, de fato, eu sou um assassino, vamos simplesmente continuar o nosso caminho, e Deus vai usar aquela palavra para o bem. Então, Davi reconhece, são muitos inimigos que se levantam contra mim. Esses e tantos outros perseguiram a Davi e se tornaram então seus inimigos mortais. A pergunta então que nós devemos fazer quanto a isso é, será que nós temos inimigos assim como Davi tem? Assim como Davi teve? O que nós devemos fazer com aqueles que não gostam de mim, não gostam de você? O que devemos fazer com pessoas que talvez não sejam inimigos mortais, mas talvez de fato se levantam principalmente contra o evangelho que nós pregamos? Aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. O que devemos fazer com pessoas assim? É o que ele responde então nos versículos seguintes. Primeiro, versículo 3, versículo 4, ele então reconhece quem o Senhor é na vida dele. Então, enquanto os inimigos se levantam, quem é Deus para Davi? Diz o versículo 3 e versículo 4 assim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Davi reconhece que é o Senhor quem o protege. Ele diz, Deus é o meu escudo, ou seja, ele não confia na proteção humana. A ideia de escudo aqui é como se fosse um escudo
grande, né? Que cobria ali toda a pessoa, né? Como se fosse um escudo de todos os lados. Então não é somente, Deus é o meu escudinho aqui que eu tenho no meu braço, mas é de que Deus é como se fosse uma redoma de vidro, algo parecido, que não dá para entrar nada, nenhuma oposição pode entrar contra você. A ideia é que nenhuma oposição aflige a sua mente e o seu coração, porque Deus está protegendo. Segundo, ele diz que Deus é a sua glória, ou seja, ele não se gloria na força humana, mas o próprio Deus é a sua alegria, o próprio Deus é a sua glória, o próprio Deus é a sua vitória. E por fim, ele também diz que Deus é a sua resposta. Ele sabe que quando ele clama ao Senhor em alta voz, o Senhor do seu santo monte responde a ele. Então Davi está dizendo, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha glória, e eu tenho intimidade com o Senhor. Eu oro ao Senhor, eu converso com o Senhor, eu clamo a Deus e eu sei que Deus me responde. Então ele sabe que quando ele ora, Deus, ele sempre responde. E por fim, e a parte aonde talvez todos queriam chegar, versículo 5 ao versículo 8, ele fala então sobre Deus ser o seu libertador. Primeiramente aqui, Davi, ele demonstra três atitudes que podemos aprender aqui. Primeiro, o versículo 5 e o versículo 6, ele diz assim: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Pare e pensa novamente na situação que Davi estava enfrentando aqui. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Havia milhares de pessoas, milhares de exércitos que estavam perseguindo Davi. Existiam povos que Davi tinha guerreado contra esses povos. E sabendo que Davi estava sendo perseguido, também começaram a perseguir Davi. Então, é impossível a gente imaginar uma situação como essa, e é impossível a gente viver uma situação parecida com essa. Nós não somos perseguidos por causa do Evangelho, nós não somos perseguidos pelo que nós somos. Duvido que alguém queira te matar. Nesse momento que está te perseguindo de uma forma que queira te matar, está te perseguindo de uma forma mortal. Pelo menos ninguém faz isso comigo, eu espero. Pelo menos eu não sei. Mas ninguém quer te matar. Ninguém quer tirar o seu poder ou algo parecido de uma forma terrível, assim como Davi estava enfrentando. E muitas vezes, quando uma pessoa olha torto para a gente já fica tão preocupado que a gente nem consegue dormir à noite. Então, se eu brigo com a minha esposa, ou se minha esposa briga comigo, ou se alguém da igreja olha torto para mim, se não cumprimento direito a pessoa, ou se alguém passa na rua e fala mal de mim, ou se no trânsito alguém me xinga, ou se acontece alguma coisa de oposição a mim, muitas vezes a gente fica tão desesperado que a gente não consegue nem dormir à noite. Ficar pensando naquilo. A gente não consegue, fica incomodado, fica ansioso. Acontece algum problema, a gente já fica desesperado. Olha a situação que Davi estava enfrentando. Seu próprio filho perseguindo, milhares de pessoas querendo a sua morte. Ele diz o quê? O que ele diz? Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Davi, ele dormia tranquilamente à noite. Conseguia dormir todas as horas necessárias, mesmo sabendo que em qualquer momento alguém poderia enfiar uma espada nele, mas ele tinha certeza de que ele poderia dormir sossegado, acordar sossegado, porque era o Senhor quem o sustentava. Era o Senhor quem o protegia. Até mesmo
ele podia dormir em paz, mesmo sendo perseguido. Jesus podia dormir em paz, mesmo em meio às tempestades. Paulo conseguia também dormir em paz, mesmo em meio a naufrágios que ele enfrentava. Por isso que nós cantamos agora há pouco, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. A paz que nós sentimos no nosso coração, que o crente sente no seu coração, não é porque tudo vai bem. Não é porque as coisas vão de bem a melhor. A teologia da prosperidade, como muitos pregam, ela é uma teologia falsa justamente por causa disso. Porque diz que se você acreditar em Deus, toda a sua vida vai prosperar e tudo vai acontecer de bom na sua vida. Mas não é verdade. Não foi assim com Davi, não foi assim com os discípulos, não foi assim com os apóstolos, não foi assim com os seguidores de Jesus, não foi assim com os pastores na história da igreja, não foi assim com Lutero, não foi assim com Calvino, não foi assim com nenhuma outra pessoa. Não foi assim com John Hus, não foi assim com os mártires. E mesmo assim, eles foram mortos, perseguidos, sofreram acusações, mas sentiam paz no coração, porque o Senhor o sustentava. Eles conseguiam dormir todas as noites, porque o Senhor estava à frente deles. Quem reconhece o sustento do Senhor não perde o sono. Nada o assusta, pois quem tem medo de Deus não tem medo do mal. Pode parecer meio clichê essa frase, né? Mas a realidade é essa. Se eu tenho mais medo de Deus do que os meus inimigos, então eu não vou temer os inimigos. Se eu tenho mais medo de Deus do que os problemas da vida, então eu não vou temer os problemas da vida. Eu vou temer mais a Deus. Como diz Romanos 8,35, né? Quem nos separará do amor de Cristo? É impossível alguém nos separar do amor de Cristo. Não é tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E Davi entendia claramente isso. Eu não vou ficar desesperado porque o Senhor me sustenta. E por fim, mas o segundo ponto, né? A segunda atitude de Davi, e é a parte onde mais nós queremos chegar, é o versículo 7, em que diz: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Que palavra, né? Davi, ele pede para que Deus se vingue. E é muito importante a gente entender isso. Ele pede para quem se vingue? Para Deus se vingar. Mas antes da gente entender isso e aplicar em nossas vidas, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, Davi era o ungido de Deus. Diferente de nós. Nós não somos o ungido de Deus. Ou seja, quem era contra Davi, independente se Davi pecasse, independente se Davi vivesse de forma ruim, como Saul viveu, ainda assim, quem fosse contra o rei Davi, contra o ungido de Deus, era contra o próprio Deus. Davi foi um assassino, um adúltero, um péssimo pai, ele foi um péssimo pai, mas ainda assim, Absalão não poderia ir contra Davi, porque ele era ungido de Deus. Mas é interessante que Davi não se vinga nem de Saul e nem do seu filho Absalão, mas ele pede para Deus se vingar. Assim como ele orou quando ele era perseguido por Saul, ele fala: eu não posso encostar a minha mão no ungido de Deus em Saul, mas Deus pode fazer isso. Ele diz: a qualquer momento Deus vai arrebentar com Saul, se ele continuar vivendo dessa forma. Davi, ele não se vinga, mas ele deixa a vingança para Deus.
No fim de tudo, no fim de todas as coisas, nós devemos saber que Deus, de fato, vai quebrar o queixo dos seus inimigos, vai quebrar, arrebentar com os dentes de todos aqueles que se opõem a Deus. Isso de fato vai acontecer. Como ele diz, nós já lemos lá no 2:12, que eles serão destruídos se não beijarem o Filho. Se não se submeterem ao ungido de Deus, serão destruídos. Agora, nós podemos orar para que Deus ele arrebente com os nossos inimigos? Eu diria que sim e não. E é uma preocupação aqui. Por quê? Nós não podemos orar para que Deus acabe com aqueles que são nossos inimigos. Por quê? Porque aqueles que são nossos inimigos, provavelmente são nossos inimigos porque a gente é chato, porque a gente fez alguma coisa contra eles, porque a gente é ríspido, porque a gente não é bonzinho, não. Nós não somos um ungido de Deus para orar para que Deus arrebente com os nossos inimigos. Mas nós podemos orar, sim, para que Deus acabe com os seus inimigos. E quem são os inimigos de Deus hoje? Eu diria que principalmente os inimigos de Deus hoje são os falsos profetas. São os hereges, são aqueles que pregam contra a palavra de Deus, são aqueles que ensinam erradamente a palavra de Deus. E como o próprio Jesus disse, é melhor que esses hereges, que os falsos profetas, coloquem uma corda no pescoço, uma pedra no pescoço e se lancem ao mar para serem mortos, do que enganarem um dos seus pequeninos. Então o próprio Jesus diz isso. É melhor que os falsos profetas sejam de fato mortos do que enganar o seu próprio povo. Então a oração, esse tipo de oração que nós chamamos de oração imprecatória, é o que nós chamamos de oração imprecatória. Esse tipo de oração nós podemos fazer, mas com cuidado. Por quê? Por que com cuidado? Porque pode ser que a gente ore para outra pessoa, mas a gente está com a nossa trave no nosso próprio olho. Se você pedir por justiça de Deus, saiba que a justiça de Deus também vai vir contra você. Então o próprio Jesus diz: não julguem para não serem julgados. Mas se vocês julgarem, julguem com justiça. Então, se você orar ao Senhor para acabar com os inimigos, saiba que você pode entrar nessa jogada. Você também pode ser arrebentado por Deus, porque você está indo contra o próprio Deus. Então, podemos orar dessa maneira? Sim, mas com cuidado. Podemos orar para que Deus acabe com os seus inimigos, com aqueles que decididamente se rebelam contra o Senhor. Mas pedir para que Deus possa salvar principalmente a vida deles. Porque a melhor maneira de calar um herege é quando ele é convertido. E por fim, Davi então ora pelo seu livramento. Versículo 8. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Davi reconhece que todo o livramento, toda a salvação, ela vem do Senhor. É Deus quem faz o justo se livrar de qualquer opressão. Então é Deus quem faz você, se for justo, se livrar de qualquer opressão, de qualquer inimigo que possa ter. Deus é quem abençoa o seu povo. Ainda que tudo não vai bem, ainda assim Deus continua abençoando. Ele cuida mesmo quando estamos escondidos na caverna, mesmo quando estamos em momentos de sofrimento, em doença, em qualquer outra coisa do tipo.
Deus ele continua abençoando os justos, aqueles que são de fato povo de Deus. Então, para concluir, quero concluir com a seguinte frase: o justo descansa em Deus no meio da perseguição e clama por livramento e vingança divina. Nós não podemos nos vingar, mas podemos pedir para Deus, para Ele fazer a sua justiça. E Deus assim fará, se assim Ele quiser. Então o justo descansa em Deus no meio da perseguição e clama por livramento e vingança divina. E assim nós estamos orando por proteção. Podemos orar para Deus: Deus, me protege daquela pessoa, me protege dessa situação, me livra dessa doença, me livra de uma situação que pode ser que aconteça em minha vida, me livra de uma situação que talvez não aconteceu, mas talvez aconteça quando, por exemplo, a gente dirige um carro. Nós sempre devemos pedir para Deus quando dirigimos, quando viajamos, seja de moto, seja de carro: Deus, me livra de qualquer mal que possa acontecer em minha vida, me livra para que eu possa chegar bem em casa, me livra no serviço, me livra em qualquer ambiente que nós estejamos. Podemos pedir para Deus livramento, proteção, e sabendo que Ele vai se vingar daqueles que se opõem contra Ele. Amém?